Meu nome é Valber Almeida Xavier de Souza, eu sou diretor da AXS Consultoria Empresarial. Vamos falar sobre depreciação, tudo o que você precisa saber sobre depreciação. A depreciação como conceito é o desgaste ou a desvalorização do bem no decorrer do tempo ou da utilização. Depreciação, custo ou despesa. Assim como todos os registros contábeis, a depreciação, quando ocorre, deve ser registrada na contabilidade por meio do método da partida dobrada, ou seja, o total de débitos deve ser igual ao total de créditos. Assim, quando registramos a depreciação na contabilidade, devemos fazer um lançamento a débito de despesa ou custo de depreciação, em contrapartida, um lançamento a crédito de depreciação acumulada, que deve ser registrado no ativo não circulante, especificamente no imobilizado, uma conta credora, depreciação acumulada. E por que diferenciamos despesa ou custo de depreciação? Com essa separação, podemos tratar melhor o resultado da empresa. Os custos são sempre bens ligados diretamente à área produtiva, à área core da empresa, business. Ou seja, numa indústria, trataremos todas as máquinas como custo, pois estão ligados diretamente à produção da empresa. E ainda, numa indústria, os bens que estão na sede administrativa ou comercial serão tratadas como despesa de depreciação. Custo diretamente ligado à produção. Despesa, áreas acessórias. Taxas de depreciação. A depreciação, para ser utilizada como benefício fiscal, deve atender algumas normas, especificamente da Receita Federal do Brasil. A Receita determina que os bens do ativo imobilizado devem ser classificados por grupos de contas e nesses grupos de contas já está pré-determinado taxas de depreciação, visando facilitar, gestores e contadores buscaram transformar essas taxas em cotas anuais e cotas mensais. Com isso, podemos observar que, para cada grupo de contas, há uma taxa e o seu respectivo período de depreciação. Edifícios e construções, 4% ao ano. Máquinas e equipamentos, 10%. Móveis e utensílios, 10%. Veículos e equipamentos de informática, 20% ao ano. Obras em andamento não se aplica. Nesse caso, somente quando o projeto entrar em funcionamento passará a ser depreciado com a taxa do grupo de contas que vier a ser classificado. Terrenos também não deve ser depreciado. Uma atenção especial é que, para que sua empresa tenha o benefício fiscal, a depreciação deve atender a essas regras, a essa instrução normativa da Receita Federal. Do contrário, sua empresa estará correndo riscos com o fisco federal. De forma geral, temos 3 tratativas para a depreciação. Entretanto, é importante ressaltar que apenas o método linear é aceito pelo fisco. A primeira é o método linear. Pelo método linear, depreciamos os bens baseados nas taxas determinadas pelo Fisco Federal, pela Receita Federal. Com isso, uma máquina adquirida no valor de R$100.000 deve ser depreciada com a taxa de 10% ao ano. Ou seja, em 10 anos ela será totalmente depreciada. Com isso, esse bem deverá ser depreciado mensalmente 1/120, ou seja, R$100.000 equivale a R$ 833 mês. Mensalmente, sua empresa deverá debitar despesa ou custo de depreciação e creditar depreciação acumulada na conta do ativo não circulante imobilizado. E ao final do exercício, a cada ano sua empresa depreciou 10% desse bem. E isso deve ser aplicado para os demais bens, cada qual num grupo de contas e utilizando a taxa específica para esse grupo de contas. A seguir, temos o método da soma dos dígitos. O exemplo deixará muito claro esse conceito.
onde somamos todos os anos da vida útil do bem e aplicamos um fator para cada ano. Esse método tem por objetivo administrar o custo de manutenção com a depreciação. Com isso, nos primeiros exercícios de utilização do bem, teremos uma depreciação maior. E essa depreciação vai sendo reduzida ao longo dos anos. Em contrapartida, no decorrer da vida útil desse bem, o gasto com manutenção tende a ser maior da metade para frente. Com isso, há um equilíbrio entre depreciação e manutenção. No início não há manutenção, há uma depreciação maior. E ao final a depreciação diminui e a manutenção aumenta. Essa é a finalidade da soma dos dígitos. Importante ressaltar que esse método não é aceito pelo Fisco Federal. E temos também o método da capacidade produtiva. Esse método, também utilizado gerencialmente, define a depreciação do bem baseado na sua capacidade. Ao adquirir um bem, exemplificando uma máquina, a empresa tem a informação que essa máquina tem capacidade de produzir 100 mil itens. Diante disso, mensalmente deve ser apurado pela gestão quantos itens essa máquina produziu e chegarmos no fator desse volume de itens pela capacidade de produção. Com isso, aplicamos esse mesmo fator ao valor da máquina e chegamos, enfim, no valor a ser depreciado por mês. Esse método também não é aceito pelo Fisco Federal. E outra informação que é muito importante é que a depreciação, de uma forma geral, sendo despesa ou custo, ela é tratada como fixa. Ou seja, independente da situação, a depreciação mensal é a mesma. Ocorre que, nesse método de capacidade produtiva, a depreciação passa a ser variável, custo ou despesa variável. E seus demonstrativos devem ser totalmente alterados para a utilização desse método. Empresas, de uma forma geral, acabam não utilizando a depreciação como requer, como determina a lei. Isso é uma situação de extremo risco. Quando não conseguem comprovar a utilização correta da depreciação, acabam sendo autuadas com números retroativos a 5 exercícios. Isso requer muita atenção. E outro fator também é que vivemos num momento político onde não cabe mais aumento de impostos. Com isso, a tendência é que o fisco, para poder aumentar sua arrecadação, faça valer as leis existentes. Com isso, vão buscar que empresas, principalmente as tributadas pelo lucro real, realizem a depreciação de forma correta e penalizem quem não utilizou de forma correta o cálculo da depreciação para apurar imposto de renda e contribuição social. Sua empresa deve ficar atenta. Há também a depreciação acelerada, e nesse módulo há 2 vertentes. A depreciação por turno. A Receita Federal já determinou as taxas por grupos de contas. Essas taxas são praticadas para a empresa que utiliza um único turno. Entretanto, se sua empresa utiliza mais de um turno, para cada turno, sua empresa deverá aumentar em 50% o percentual dessas taxas. Ou seja, uma empresa que utiliza um turno, ela utiliza 100% da taxa. No caso de máquinas, a taxa é de 10% ao ano. Se sua empresa utiliza 2 turnos, ela deverá usar a taxa de 15% ao ano, 150% da taxa original. E se sua empresa utilizar 3 turnos, ela deverá usar, para o caso de máquinas, 20% ao ano, ou seja, 200% da taxa original. Isso é pré-determinado pela Receita Federal, pelo Fisco Federal. Entretanto, para essa utilização, sua empresa deverá ter laudos técnicos. Temos também a depreciação acelerada incentivada. Essa depreciação incentivada ocorre de tempos em tempos, não há uma regra. Entretanto, o governo, para incentivar a produção, determina que pode ser utilizado a depreciação acelerada incentivada.
Geralmente, os cálculos são para que todos os ativos sejam depreciados em 2 anos. Mas não é tão simples assim. A depreciação linear deve ser utilizada de forma contínua e a depreciação acelerada complementa em 2 anos a depreciação total do bem. Tudo isso deve ser tratado no ELALUR, adicionando essa depreciação para o benefício da apuração do imposto de renda e contribuição social. E após os 2 anos da utilização da depreciação acelerada, deve ser feito o estorno desse benefício como uma exclusão no ELALUR. Para esse cálculo, é fundamental que a empresa tenha sistemas extracontábeis para realizar todo esse controle. É um benefício interessante para empresas que têm um parque industrial grandioso, mas é preciso ficar atento para que não sejam apurados valores incorretos e a empresa venha a ser penalizada pela utilização indevida ou incorreta do benefício fiscal. A depreciação fiscal beneficia todas as empresas? Com certeza não. A depreciação fiscal beneficia apenas empresas que são tributadas pelo lucro real, ou seja, apuram todas as despesas, inclusive a despesa ou custo de depreciação, para deduzir do cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Se sua empresa não é tributada pelo lucro real, é tributada pelo simples ou pelo lucro presumido, ela não terá o benefício da depreciação para deduzir o imposto de renda e a contribuição social. Entretanto, como uma ferramenta de gestão, a depreciação deve ser utilizada por todos os gestores ou contadores. A depreciação é um fator importante na tomada de decisão de empresas. Depreciação, amortização e exaustão. Qual a diferença de cada um deles? A depreciação é utilizada para reduzir o valor dos bens, seja pelo tempo ou pelo uso, bens do ativo imobilizado, bens tangíveis. Já a amortização é utilizada para bens intangíveis, geralmente software ou projetos. Com isso, define-se a vida útil desse bem, desse software, desse projeto, e ele é amortizado no decorrer da vida útil. Temos também a exaustão. Exaustão é uma espécie de amortização que também é aplicado aos bens, entretanto, bens específicos como jazidas, reflorestamentos, minérios, entre outros. Temos a depreciação gerencial. Essa ferramenta de gestão é fundamental para empresas que têm a gestão empresarial como fator decisório. A gestão patrimonial é rica de informações e pode abastecer a gestão da empresa com essas informações. A depreciação gerencial, ela não é aceita pelo fisco, mas é utilizada na grande maioria das empresas, principalmente as de grande porte, que têm seu parque industrial formado por máquinas, muitas vezes por veículo, dependendo do segmento da empresa, e precisam dessas informações. A depreciação gerencial desconsidera os números da depreciação fiscal. A vida útil dos bens são determinadas por estudos pela capacidade produtiva de cada bem. E esses números são lançados no resultado gerencial da empresa para que decisões gerenciais, para que precificações possam ser realizadas o mais próximo possível da realidade, desconsiderando os números definidos pelo fisco. Vamos imaginar uma empresa de software, uma empresa que trabalha no segmento de prestação de serviços de informática. Na formação do seu preço, o desgaste dos bens, os desgastes dos equipamentos de informática, desktop e notebook, ocorrem de forma rápida demais. Se formos utilizar os números definidos pelo fisco, a vida útil desses bens seriam de 5 anos. Entretanto, sabemos que um computador, um desktop ou um notebook, hoje, diante do grande volume de atualizações de sistemas, Windows, entre outros, um computador para uma empresa de tecnologia não dura mais que 2 anos, podendo chegar a 3 anos. Com isso, utilizar a taxa linear de 5 anos para depreciar, sua empresa estará
distorcendo por completo os números para a tomada de decisão. Com isso, a empresa deve utilizar o número fiscal para os benefícios da apuração dos impostos e os números gerenciais para a tomada de decisão para a precificação da venda de produtos ou serviços. A depreciação gerencial é uma ferramenta que sua empresa não pode deixar de utilizar. É fundamental para a tomada de decisão e para a formação de preços. Depreciação fiscal e depreciação gerencial. Qual utilizar? Na realidade, sua empresa deve utilizar as duas. Para isso, é importante que tenha um sistema ERP robusto, que tenha essa possibilidade da contabilidade gerencial e da contabilidade fiscal. Com isso, informações permitidas pelo fisco no que se refere à depreciação serão contabilizadas mensalmente de forma linear e gerencialmente seu departamento de controladoria, contabilidade ou controle de patrimônio irá inserir as informações gerenciais de depreciação. São informações distintas que não podem ser desconsideradas. Sua empresa deve utilizar ambas, uma para benefício fiscal e outra para tomada de decisão, simultaneamente. Isso é possível e praticado por parte das empresas que têm a gestão empresarial como ferramenta decisória. Novamente ressaltando, sua empresa deve ficar atenta ao que é dedutível ou indedutível. Dedutível é o que o fisco aceita, taxas lineares. Tudo que for diferente dessas taxas, superior ou mesmo inferior, deve ser tratado de forma indedutível, ou seja, não será utilizado para apuração de impostos. Seus gestores podem registrar contabilmente esses números e, ao final, para apuração dos impostos, imposto de renda e contribuição social, esses números devem ser desconsiderados. Sua empresa pode também criar um grupo de despesa de depreciação gerencial e esse grupo ser diferenciado, sendo totalmente indedutível, utilizado apenas para a tomada de decisão. Essa atenção é fundamental para evitar autos de infrações para a empresa, principalmente agora que temos o SPED contábil em funcionamento. Evite autuações, trate essas informações de forma separada e o que é indedutível, fora do cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Para a utilização da depreciação fiscal ou da depreciação gerencial, é fundamental que sua empresa tenha a base do ativo imobilizado correta. Não adianta utilizar um ou outro, ou os dois, com uma informação incorreta do ativo imobilizado. Os primeiros a comprarem a ideia de informação precisa são os profissionais de sua empresa. Para isso, é fundamental que sua empresa realize um inventário geral do ativo imobilizado e, simultâneo a esse inventário, a avaliação patrimonial, onde os valores dos bens serão apurados de forma profissionalizada, de forma técnica, para que valores semelhantes dos bens em utilização sejam pesquisados no mercado e inseridos para cada item. Com base nesses valores de avaliação, sua empresa poderá utilizar a depreciação gerencial. Com base na vida útil, no valor justo desse bem, iremos definir um novo cálculo de depreciação e esse cálculo ser utilizado para a tomada de decisão. Ressaltando, sua empresa quer utilizar de forma correta a depreciação, seja para fins fiscais ou para fins gerenciais, é fundamental que sua empresa tenha um inventário geral realizado anualmente, de forma profissionalizada e, simultaneamente, a avaliação patrimonial, feita por empresa especializada. A avaliação deve ser rica em informações: vida útil, valor justo de mercado, valor de reposição, valor de seguro, teste de impairment. Tudo isso é fundamental para que, ao definir as taxas de depreciação gerencial, seja baseado em estudos e esses estudos sejam suportados por laudos técnicos, laudos que dão toda a segurança a seus gestores poderem discutir com gerentes ou diretores de departamentos específicos, mostrando o número que está sendo utilizado. Todo esse processo de inventário, de avaliação, a AXS Consultoria Empresarial é especializada na realização. Todo o levantamento do ativo,
o inventário físico geral, o emplaquetamento, confeccionamos as placas de identificação para serem fixadas nos ativos. Realizamos a catalogação detalhada de todos os itens e cruzamos as informações do levantamento físico com os números de sua contabilidade para que possamos identificar bens que não mais fazem parte de seu parque industrial para que sejam ajustados, sejam baixados e lançados no resultado de sua empresa. A partir do momento que realizamos todo o inventário patrimonial e também a avaliação patrimonial, sua empresa terá uma base limpa, uma base segura para as decisões para utilização para o fisco ou decisões gerenciais. A AXS Consultoria Empresarial é especializada na realização de inventários e avaliações patrimoniais, da implantação ou atualização do controle patrimonial para empresas em todo o território nacional. Vamos conversar. Nossos serviços são realizados por profissionais altamente qualificados e também utilizamos ferramentas tecnológicas, aplicativos e software, o que nos garante agilidade e precisão aos projetos. E nossos projetos são sempre validados pelas principais empresas de auditoria. Temos equipes distribuídas nas principais cidades do país para poder atender com agilidade o projeto de sua empresa. Realize de forma segura a utilização da depreciação fiscal, atendendo determinações legais pelo Fisco Federal, e também a depreciação gerencial, conquistando a credibilidade da equipe interna para a tomada de decisão. Faça a revisão de seus ativos anualmente. E não deixe de realizar periodicamente inventários rotativos que podem ser feitos pela sua equipe própria, com procedimentos e de forma aleatória, para dar mais credibilidade e precisão. Também fortalecer a cultura da empresa, cultura do controle patrimonial. Vamos conversar. AXS Consultoria Empresarial. Somos especializados na realização de inventários e avaliações patrimoniais para empresas de todos os portes, em todo o território nacional. Aguardamos você. AXS Consultoria Empresarial.